Oi, amigos, tudo bem? Tô aqui de novo e dessa vez eu vim falar sobre um tema um pouco importante, um pouco não, muito importante, que eu procrastinei muito para falar sobre, porque para mim é um tema que é muito delicado, é uma questão que eu acho que é muito particular, é muito pessoal, é da jornada individual de cada um. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que eu não abordo religião nos meus atendimentos, nem espiritualidade, e nem de forma pessoal, né? Nos meus atendimentos terapêuticos. Então, eu decidi gravar porque eu já recebi algumas mensagens me pedindo para falar sobre espiritualidade, autoconhecimento e cura emocional. O que acontece? Por que eu não quis falar antes? Porque eu refleti muito e para mim isso é um assunto que deve ser abordado por líder religioso. Mas como as pessoas me perguntam sobre espiritualidade e autoconhecimento, de que forma isso pode ajudar a pessoa, se realmente isso tem correlação, se isso realmente faz parte, eu decidi compartilhar de forma pessoal, de forma dos meus aprendizados, das minhas vivências, dos meus estudos, da forma que eu vejo. Então, não é falando especificamente de atendimento terapêutico, que isso fique claro. Talvez eu tivesse uma certa resistência justamente por isso. Eu quero deixar claro que eu não vou falar sobre doutrina, eu vou falar sobre espiritualidade e cada um enxerga conforme a sua visão pessoal e no que acredita, né? E por mais que algumas pessoas me digam assim, nossa, você é luz, né? Porque viu alguma coisa, ou porque teve acolhimento nos meus atendimentos. Eu sou muito grata, de verdade, mas eu não quero levar isso para o ego, entende? Eu vejo realmente como um propósito, o trabalho, e que eu faço o que tem a ver com o que eu sinto mesmo. Tudo que eu me proponho a fazer é porque condiz e está alinhado comigo, e com minha alma, com o meu ser, com o meu caráter, com os meus valores, com tudo. Obviamente com a minha espiritualidade com Deus. Eu falo muito de forma intuitiva, eu até fiz um rascunho para eu não me perder assim no andar das coisas, era para ser uma live, mas o meu Instagram não está autorizado a fazer live, mudou aqui as configurações e é isso. De que forma que a espiritualidade te faz entrar no processo de autoconhecimento? Eu ri porque comigo foi bem punk no início, foi em 2019, não, 2018 que eu comecei. Mas enfim, isso aí é para outra coisa, isso aí é outro assunto. Vamos lá, vamos supor que você passe por algo, por alguma situação, por alguma adversidade que rompa as suas estruturas, sejam elas físicas na matéria ou as suas emoções, né, as suas estruturas emocionais, um abalo na sua vida que mexa muito, que te tire do eixo, que te desestruture, né, emocionalmente, a sua alma, na matéria também, seja romper relacionamento, a empresa quebrar, uma doença, enfim. Então, primeiro eu gostaria de deixar claro a forma que eu vejo através dos meus estudos, né? Do autoconhecimento, de camadas do inconsciente, camadas, né? Processos emocionais. Então, eu entendo que nós somos mente, corpo, espírito, né? Matéria, energia, ego, self, que é o nosso eu superior, luz e sombras, consciente, inconsciente. Então, tudo isso faz parte de nós, né? Então, nós temos que trabalhar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, a matéria, né, o nosso desenvolvimento profissional, o nosso corpo físico, e o nosso campo eletromagnético, que é o nosso campo energético e vibracional que todos os seres vivos possuem, que se chama Toros. Isso não é misticismo, isso é científico.
Então, isso ficou claro, voltando aqui ao processo de perda, né? De abalo estrutural, emocional, é uma perda, um luto, enfim, independente da forma foi que a sua casa veio abaixo, né? Que a torre caiu, que abalou tudo na sua vida, que você se viu desacreditado, perdido, deprimido, sem amor, sem dinheiro, desnorteado, enfim, gente, enfim, sabe? Um processo muito difícil na vida. Então, você entra em um processo de noite escura da alma, como alguns dizem, deserto, como outros dizem, né? Processo de aprendizado, como outros vão dizer, né? Lembrando que eu não estou aqui para poder ensinar nada a ninguém, eu estou falando o que eu entendi e que eu recebi mensagens me pedindo para falar sobre, longe de mim achar que eu sei alguma coisa. Gente, estou aprendendo, tenho muito a melhorar em mim, entenderam? E é isso. Então, vamos lá. Eu peguei aqui duas passagens, duas, né, para falar. Olha, Jesus disse, se você crê, você será curado. Mateus 8:13. Então, se você crê, você será curado. É a sua mentalidade que crê em Jesus. Certo? Certo. Não estou falando que com isso Deus não tem o poder e Jesus não tem o poder. Vocês estão entendendo? Que é um trabalho de mentalidade, tá bom? Então, vamos lá. E Jesus diz, eu sou o caminho e a luz. Luz. E aí, em outras formas de se buscar autoconhecimento, conexão, evolução da consciência espiritual, também vão ter outras parábolas que diz o que você crê, você atrai, né? A sua mentalidade é o que faz a sua realidade. Então, se você for analisar profundamente, tem um mesmo contexto. É o que eu entendo, tá bom, gente? Por favor, não me cancelem e entendam o que eu tô falando. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Enfim. E aí, Jesus diz, eu sou o caminho e a luz. Essa luz, Jesus está onde? Dentro de nós, correto? São Paulo disse, quando você ilumina a escuridão se torna luz. Essa escuridão são as nossas sombras. Então, quando uma pessoa entra nesse processo de deserto, de noite escura da alma, que ela não acredita mais em si, que ela está perdida de si mesmo, e ela encontra, né, essa conexão com a espiritualidade e ela crê que existe algo muito maior do que tudo, regendo a vida, regendo o universo, regendo tudo, e que nada, nem ninguém tem poder maior sobre, e que ela é amada, ela é perdoada, ela é digna, ela é merecedora, e que todos esses processos que ela está passando é para o bem dela, ela começa a olhar para isso com uma certa resiliência, né? Ela adquire mais resistência, ela começa a ser moldada, né? E a partir disso, ela começa a se autoconhecer e se desenvolver, né? Porque talvez a pessoa não acredite nela mais. Você entende? Só que quando ela acredita em Deus, na espiritualidade, ela começa a olhar de uma forma diferente, né? Há uma mudança de mentalidade. Então, ela começa a acreditar de volta, a reconhecer valor em si, né? Porque perante a espiritualidade, perante Deus, ela tem valor. Então, ela começa a fazer um processo de cura emocional, né? E de vícios, de dependências emocionais, por exemplo, porque ela se vê dependente somente de Deus. Ela deixa a ansiedade. Então, tem não estou falando que todo processo terapêutico e problemas emocionais, questões emocionais que as pessoas têm é falta de Deus. Pelo amor de Deus, não confundam o que eu estou falando aqui, não é isso, tá bom? Então, mas sim, a conexão
Então, uma pessoa que não acreditava nela mais, ela começa a acreditar porque Deus acredita, porque a espiritualidade acredita. Ela volta a se amar porque ela se sente amada e acolhida por Deus e pela espiritualidade. Ela se sente digna novamente, né? Ela se sente capaz novamente. Ela se sente apta a levantar a sua cabeça e caminhar e seguir seus propósitos e persistir nos seus objetivos, porque ela se sente perdoada e larga o passado para trás, entenderam? Ela começa a olhar para as coisas e adversidades que acontecem como aprendizados, como formas de se melhorar. Por exemplo, o que eu preciso aprender com essa situação? Por que isso está se repetindo? O que eu preciso ver que eu não estou vendo? Entenderam? Então, ela vai moldando o seu caráter, a sua personalidade, o seu valor, a se tornar mais resistente, mais forte. Então, às vezes, a pessoa passa por um processo, né? Às vezes difícil e doloroso, aí a pessoa acha que é porque ela precisa se tornar uma pessoa melhor, é uma quebra de orgulho, trabalhar a humildade. Então, assim, cada um vai ter uma visão pessoal diante das coisas, né? Uma experiência única, é a jornada da pessoa, de vida da pessoa. E quando a gente fala sobre o campo eletromagnético, a gente tem estudos que mostram que o nosso campo vibracional, ele se expande, ele aumenta quando nós temos momentos de oração, rezando, meditando, de mindfulness, que é a atenção plena no momento presente. Então, sim, a conexão espiritual, a meditação, essas atividades, né, fazem parte do ser humano e auxiliam, sim, no processo terapêutico e de autoconhecimento. Nós temos que cuidar da mente, corpo e da matéria, né? Matéria, o seu corpo físico é uma matéria. Você tem que cuidar do seu corpo físico, da sua vida profissional, né? Do seu círculo social. Você tem que alimentar a sua alma, né? O seu espírito, cuidar do equilíbrio da sua energia que circula no seu campo eletromagnético, que afeta as suas glândulas endócrinas. Existe um fluxo energético dentro de nós e de todos os seres vivos. Isso é científico. Gente, eu espero que seja fácil de compreender, que realmente tenha relevância para quem me perguntou. Foram 2 pessoas que me perguntaram. Se ficar algum questionamento, eu não sou expert em nada, muito pelo contrário, estou aprendendo muito e vou continuar sempre aprendendo.